E aí, meninos e meninas, chegamos para mais uma aulinha de geografia com este gatão lindão, esse escândalo de beleza que vos fala que sou eu. Não é que eu ache isso, as pessoas dizem, quem sou eu para contrariar os outros, né? Enfim, sabe que ser bonito não é fácil, por isso que eu não consegui ainda. Vamos lá, galera, a gente vai falar sobre, a gente vai dar continuidade, na verdade, é esse assunto que nós começamos na quarta-feira. E na quarta-feira a gente falou sobre ele, só que assim, eu creio que muita gente não conseguiu compreender direitinho, então a gente vai pegar de novo nele, tá? Unidade 3, Espaço Agrário, é a página 366, 366, ok? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de espaço agrário, a gente fala obviamente do espaço que não é urbano, do espaço que compreende a zona rural também, principalmente, tá? E a gente já falou sobre zona urbana, sobre os problemas que acontecem na zona urbana, as consequências das nossas ações, tá? E a gente vai focar agora nesse espaço agrário, tá? É bom que vocês entendam que existe uma certa diferença em relação a agrário e rural, certo? Não é exatamente a mesma coisa. Espaço rural é aquele espaço que não é das cidades. Quando a gente fala de espaço agrário, a gente está muito mais falando das atividades econômicas que são desenvolvidas, eu posso dizer assim, principalmente na zona rural, mas não somente na zona rural. A gente vai ver que tem atividades do espaço agrário também desenvolvidas nas cidades e próximas delas, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de revoluções agrícolas, a gente está falando das mudanças, das modificações que vem acontecendo ao longo da história da humanidade e que vem fazendo com que o espaço agrário, o espaço dito rural, né, venha se modificando e se adaptando às tecnologias, às novas invenções, enfim, à modernidade, ok? Então, já que a gente está falando de revoluções agrícolas, a primeira revolução é aquela que acontece, basicamente, é marcada pelo sedentarismo da humanidade. Como assim? A humanidade era nômade, vocês já estão ligados, vocês sabem o que é nômade, é aquele que fica, aquelas populações que ficam se mudando, ficam se deslocando no território em busca de alimentos, de proteção, de zonas de caça, enfim, sabe? Ficam alterando constantemente o seu, digamos assim, seu paradeiro por conta dessas questões que eu já falei. E quando a humanidade ela parou, ou pelo menos os principais grupos, né, pararam de ser nômades, começaram a se fixar no território, isso marcou uma mudança, porque agora eles começaram a domesticar plantas, domesticar animais, já não havia aquela necessidade de estar se deslocando o tempo todo. E para que isso acontecesse, era fundamental que tivesse algumas condições. Algumas delas, por exemplo, a presença de água, a presença de uma oferta boa de caça, de proteção, abrigo, sabe? Basicamente essas situações. E quando a humanidade começou a fazer esse tipo de mudança no seu padrão de comportamento, né, de nômade a sedentário, a gente vê que essa região aqui, ó, chamada do Crescente Fértil, foi onde a gente começou a ter esses primeiros núcleos populacionais, tá? Perceba aqui, ó, você tem a presença do rio Eufrates, o rio Tigre, um pouquinho mais você tem o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo. Você tem corpos d'água que vão facilitar tanto a questão da sobrevivência em relação a beber água, quanto a pesca e até mesmo o transporte. Então a presença dessas águas, ainda tem um detalhe, a questão da plantação, da agricultura, essas populações verificaram que as margens do rio, o rio ele sobe, quando ele baixa seu nível, as margens que estavam alagadas e agora estão secas, elas ficam muito férteis, elas ficam muito favoráveis para a plantação, para a agricultura. Isso tudo foram descobertas desses primeiros núcleos populacionais. Então, sendo assim, isso fez com que o fato de não ser mais nômade agora tenha facilitado essa condição atual por conta da agricultura, da plantação lá nas margens desse rio. Então perceba que tudo isso na verdade é tecnologia. A gente está muito acostumado a falar em tecnologia como algo assim muito moderno, como se fosse computadores de última geração, processadores e tal. E não, tecnologia é você conseguir, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de técnica. E técnica, no caso, é você conseguir fazer alguma coisa de uma forma melhor. Você ter alguma invenção, alguma criação que vai fazer com que determinada tarefa seja feita de uma forma melhor, mais rápida, mais produtiva, tá? A invenção da roda
Foi tecnologia. Era a tecnologia mais avançada. Há quem diga, inclusive, que é a maior invenção da história da humanidade. O uso da roda, certo? Que é uma coisa que, ó, existe há muito tempo. Inclusive, quando alguém... Oh, meu Deus, desculpa. Quando alguém fala uma bobagem, alguma coisa óbvia, é comum as pessoas dizerem, ah, inventou a roda, né? Tipo, isso mostra que a roda, até hoje, tem uma importância muito grande para a nossa vida. E a tecnologia, mesmo sendo antiga. Tá bom? Aí tá. Isso aconteceu mais ou menos há 10 mil anos, nessa região que a gente chama de Crescente Fértil. O tempo foi passando e foram havendo outras revoluções. Olha, aquilo que eu falei, ó. Isso aqui é o Rio Nilo, tá? O Rio Nilo, ele é um rio que fica na África, ele corre pelo Egito, mas em outros países também. E essas populações, essas pessoas aqui, ó, estão plantando, estão nesse caso, acho que até colhendo já aqui o Rio Nilo. E essas áreas aqui, ó, elas estavam alagadas no período de cheia. Quando a água baixou, essa margem se tornou muito fértil e eles plantaram e agora estão colhendo. Isso acontece em outros rios também. Não são todos os rios, mas lá acontece. E a segunda revolução agrícola, tá? Olha, consistiu em um conjunto de avanços e mudanças que possibilitaram o aumento da produção no campo. A gente está falando mais de revolução industrial, de uma coisa já mais recente. Tá? A gente está falando, por exemplo, da chegada das máquinas ao campo. A gente está falando daquele momento onde tratores, colheitadeiras e outras máquinas, outras ferramentas são utilizados para aumentar, para melhorar a produção do campo. E isso em parte foi muito bom, mas em parte foi bem ruim. Foi bem ruim por quê? Porque pessoas perderam seus empregos, certo? Porque um trator deve fazer o trabalho de, nem sei, várias pessoas. Uma colheitadeira também, e outras máquinas. Então, perceba que essas pessoas agora têm os seus empregos retirados, perdidos por conta dessas máquinas, tá? E isso acaba tendo outras consequências, como o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Vocês estão ligados? Então, essa segunda revolução agrícola, basicamente, ela é a entrada das máquinas, a produção em larga escala no campo, tá? E após a Segunda Guerra Mundial veio mais transformações, o uso de agrotóxicos, fertilizantes, produtos que na teoria são para garantir uma produção maior, melhor, mas que acabam tendo também muitos prejuízos, porque elas são, em grande parte, veneno para a gente. A gente consome, infelizmente, uma quantidade absurda de agrotóxicos e isso faz um mal danado para a gente, por mais que a gente não perceba. Historicamente, as pessoas têm morrido muito mais hoje em dia de problemas cardíacos, problemas de doenças que não eram tão frequentes. E isso tem muito a ver com o que a gente come. É claro que a gente não vai ficar sem comer porque a gente vai morrer do mesmo jeito. Mas assim, a gente já não tem uma alimentação tão saudável quanto nossos avós tinham. Certo? E esse conjunto de mudanças, a entrada de sementes modificadas, máquinas, de melhorias tecnológicas, a gente chama de Revolução Verde, que é o que está aqui, ó. A Revolução Verde foi um conjunto de inovações tecnológicas que objetivavam maior produtividade agropecuária por meio de pesquisas em laboratórios para melhoramento de sementes, técnicas de utilização de solo e mecanização. Então, todo esse aparato tecnológico que veio para mudar, para aumentar a produção no campo, para aumentar a produtividade, nós chamamos de Revolução Verde, ok? E aí que entra os transgênicos. O que são os transgênicos? São sementes que são modificadas, e não só semente, né? São produtos modificados. Eu falo de vegetais e também de animais. Por exemplo, esse frango de granja que a gente come é um frango que tem 40 dias de vida. Coloca uma galinha caipira aí, vê com quantos dias, com o tamanho que ela está com 40 dias. É um pintinho ainda. Agora um frango não, tu vê aquele frango enorme de 3, 4 quilos, mas aquele é tudo modificado geneticamente. Semente modificada, ração, desculpa, modificada geneticamente. A água dele também tem certas vitaminas lá que eu não sei exatamente a procedência, né? Enfim, eles recebem remédios, é quase que o frango anabolizado. Mas enfim, eles são modificados. O gado que também que chega nessa mesa, quando eu falo gado, não estou falando o eleitor daquele que nós não podemos falar. Eu estou falando do boi, do bife que chega nessa mesa. Ele também é modificado geneticamente. Os alimentos, as plantas, as verduras e os vegetais de modo geral, muitos deles sofrem ação de agrotóxico, de fertilizante, de uma série de outros produtos que faz com que chegue bonito. Olha, essa imagem aqui são vegetais bem bonitos.
mas a gente não sabe a procedência. Então come, o gosto tá bacana, mas eles já não são 100% naturais como a gente pensa que são. Tô falando isso agora, ninguém vai comer mais, né? Não, tem que comer, mas é só tomar cuidado, tá? Em relação aos sistemas de produção agropecuária, nós temos basicamente dois: o intensivo e o extensivo. E para dar uma resumida, o intensivo é aquele que a gente vê em maior quantidade nos países desenvolvidos, intensivo, tá? Porque são técnicas que utilizam menores espaços e a propriedade é menor, tá? A propriedade é menor. Você tem um uso intensivo, um uso muito grande de alta tecnologia, sabe, de coisa moderna mesmo, máquinas, vacinas, fertilizantes, rações e enfim, tá? Uma série de coisas. Você tem uma produtividade muito alta, uma produtividade muito alta, ou seja, mesmo em pequenos espaços você produz muito, porque você tem aí, no caso, uma tecnologia ao seu lado, lhe ajudando, lhe dando condições para que essa produção seja alta. Você tem um menor uso de mão de obra, por quê? Porque você não precisa de tantas pessoas, já que você tem máquinas e computadores e uma série de coisas fazendo o serviço mais pesado, tá? E basicamente essas são as principais características da agricultura intensiva, né? Da agricultura e pecuária, né? Tanto da plantação quanto da criação de animais. Aqui você vê, por exemplo, uma máquina aplicando agrotóxicos, né? Nessa plantação aqui. Já a extensiva ela é o oposto. Se na intensiva você usa pequenas propriedades, na extensiva normalmente são grandes propriedades rurais. Se na tem uma coisa, na agricultura, na agricultura e pecuária intensiva você tem uma maior variedade de coisas plantadas ou de animais criados mesmo, tá? Porque quando você tem numa propriedade rural um pouquinho de cada coisa, tipo, ou um pouquinho de cada coisa não, vamos colocar assim, quando você tem ali uma variedade, você não tem apenas um produto, um tipo de vegetal sendo cultivado naquela terra. Quando você tem mais de um, você faz com que aquela terra ela seja renovada, porque determinado vegetal ele exige uma coisa do solo, outro vegetal exige outra, e assim você vai fazendo com que a terra ela seja renovada e ela consiga ter melhores condições de aguentar por mais tempo. O tempo útil, a vida útil daquele solo aumenta. Agora, na extensiva, como eu disse, você usa grandes propriedades rurais, você normalmente planta apenas um tipo de produto, ou você cria apenas um tipo de animal, e isso acaba desgastando o solo e fazendo com que ele não se renove tão facilmente, o que faz com que a vida útil desse solo seja menor. Você tem baixo uso de tecnologia, ou seja, você acaba por conta disso usando muitas pessoas para trabalhar, certo? E a produção por conta disso acaba sendo baixa. Então percebe que a agricultura extensiva é praticamente o contrário da agricultura intensiva. Então se você souber o que é um, você vai saber que o outro é só inverter, beleza? Tá? E aqui ó, você vê, esse aqui ele tá um senhor plantando feijão, basicamente é só ele, tá? E a produção é menor porque tem um cachorro ajudando ele aqui cavando. Mano, eu não sei se é o rabo do cachorro ou ele tá cagando aí, mas tem um negocinho apontado bem aqui. Eu acho que ele tá plantando um cocô. Mas enfim, né? Quem não caga. E por conta disso, ó, só o tiozinho aqui trabalhando, coitado, a produção é menor. A agroindústria já é aquela indústria que está diretamente no campo. Quando a gente fala de agroindústria, de agronegócio, a gente está falando de um setor da economia que controla todo o processo produtivo. Como assim? Eu estou falando, por exemplo, de uma empresa que ela vai plantar vamos pegar aqui. Ela vai plantar a soja, ela vai colher a soja, ela vai fazer o óleo de soja, ela vai vender o óleo de soja, ou seja, ela vai fazer tudo. O agronegócio é um tipo de atividade econômica que você controla toda a produção. Por exemplo, antigamente os frigoríficos compravam carne dos fazendeiros, os frigoríficos vendiam a carne para o supermercado vendia a carne para o cliente. Hoje em dia não, hoje em dia você tem empresas que criam o gado, tem o seu próprio matadouro, fazem lá o processo de matança do gado, cortam a carne, embalam, vendem diretamente para o consumidor. Ou seja, já não tem mais aquele negócio de esse faz isso, esse faz aquilo, esse aqui faz outro, esse aqui faz outro. Não. Agora as empresas, o agronegócio, ele faz tudo.
E isso, claro, faz com que essas empresas sejam gigantescas e seus lucros também sejam gigantescos, tá? Então, falar de agronegócio é isso, tá? E como eu falei, ó, conta com investimentos pesados de capital, grana, tá? E eles atuam em grandes e médias propriedades. Por exemplo, aqui no Pará tem fazendas imensas para a produção de soja, de gado e outros produtos aí, tá? A agricultura de subsistência é aquela que basicamente você planta ou você cria os animais para sobreviver. Quando e se sobrar, você negocia, você vende, mas basicamente você planta para viver, tá? Ó, poucos recursos financeiros, pouca grana, técnicas rudimentares, ou seja, sem tecnologia, são coisas bem antigas mesmo, tá? E basicamente é a família, ou um grupo de famílias que executa o trabalho de plantio ou de criação de animais. Como eu disse, basicamente eles tiram para sobreviver. Quando se sobrar, eles vendem no mercado para comprar outras coisinhas que são necessárias. Mas a agricultura de subsistência basicamente é para sobrevivência, certo? E eles usam técnicas bem antigas também, como por exemplo a queimada. Eles plantam um determinado produto, sei lá, por exemplo mandioca ou qualquer outra coisa, fez a colheita, queima tudo para que o solo seja renovado. Isso por um tempo até dá certo, mas é por pouco tempo. Por quê? Porque a vida que está naquele solo, as minhocas e outros e alguns insetos, enfim, que estão lá, que são importantíssimos para fazer a renovação do solo, eles acabam morrendo no incêndio. Então aquela terra ela vai estar pronta assim para outra colheita, mas com o tempo, e pouco tempo aliás, essa terra não vai servir para nada, para menos para plantar nada, certo? Olha, isso aqui, deixa eu ver se a imagem disso aqui fica onde? Burkina Faso, África, um dos países mais pobres que existe. Quando não há chuva para irrigar a terra, que permite a cultura de hortaliças em Burkina Faso, principal atividade no verão. Quando não há chuva para irrigar a terra, o que permite a formação de uma reserva de alimentos. Tá? Então perceba que basicamente o pessoal planta aqui para comer, para tirar o que comer e sobreviver. Deixa eu ver se ainda falta muito aqui. Não, já está acabando. Está acabando? Não, está acabando não, tia. Ainda tem esse negocinho aqui. Mas sobre isso a gente fala depois. Bora só terminar aqui esse tipo de agricultura, que falta só um. A agricultura de jardinagem, que é a risicultura, basicamente plantação de arroz. O arroz que a gente come todos os dias, ele é plantado assim, nessas áreas alagadas, tá? O arroz ele precisa dessa área, quase um pântano, dessa área mais alagada não, bem alagada, para poder sobreviver. E é muito comum a gente ver esse tipo de plantação nos países asiáticos. Isso aqui é na Índia, mas no Japão tem muito, na China, países asiáticos de modo geral, sabe? Vietnã, Camboja, Tailândia. Os caras são chegados no arroz. A gente também, né? Mas como eles, mano, parece pintinho. E essas planícies inundáveis, elas são utilizadas para esse tipo de plantação. E é bem aqui não tá tão assim, mas tem umas aqui, deixa eu ver se eu consigo, se a internet ajudar, que tá meio devagar o negócio. Deixa eu ver aqui, ó. Não é plantação, olha cá, plantação de arroz. Opa, coloquei errado. Aqui. Abre-te, sésamo. Imagens, eu quero imagens. Bora, imagens. Ainda não apareceu a imagem que eu quero. Olha o tio aqui, até o talo na lama. Na lama não, no lago. Ainda não apareceu a imagem que eu quero. Essa aqui é parecida. Olha, essa aqui é bonitinha. Olha, esse aqui é agricultura de jardinagem em terraços, olha. Bem bacana. Tem essas aqui. Esse aqui também é plantação de arroz. Esse aqui que a gente fala em terraços, olha, tipo, vão fazendo tipo degrauzinhos, né? E em cada degrau desse tu tem arroz sendo plantado. Mas aqui tá seco. Não, tá seco por enquanto, mas não te preocupa não que isso aqui
E existem outras técnicas, né? O arroz ele é predominantemente plantado em locais úmidos, mas aqui chove muito e agora está seco, mas a chuva ela vai fazer com que essas áreas estejam sempre alagadas. E além do mais, existe água aqui, porque digamos assim, as folhas do arroz estão tampando, mas isso aqui também é uma região úmida, tá? Outra imagem aqui, ó. Essa aqui é pequena. O pessoal na China aqui, ó. Tá bem. Então, bora voltar para cá agora. Vamos voltar? Aí. Então percebe que essa cultura de arroz é fundamental para a sobrevivência de vários países asiáticos, porque tirando ali Japão, Coreia do Sul, China até mais ou menos, tem muito país asiático que é muito pobre, e essa cultura do arroz é o que ajuda muito dessas pessoas a sobreviver. A produção na pecuária, olha a mesma coisa, o intensivo e o extensivo. Basicamente o que eu falei sobre a agricultura também se aplica à pecuária, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui em cima, extensivo, gado solto, criado solto em grandes áreas, ele basicamente sobrevive a partir do capim, certo? E na intensiva não, tu tem aqui ó, o gado confinado, ou seja, preso em pequenos espaços, comendo ração, e essa ração é modificada geneticamente para que o gado cresça maior e mais rápido, certo? E é muito comum, tipo, né, nessas fazendas aqui, ó, que o gado é criado solto, o gado ele entre aspas se exercita, o que faz com que a musculatura dele fique mais dura, tipo que nem esse pessoal que malha, né, que não sou eu, claro, e a carne fica mais dura. Nessas fazendas aqui de produção intensiva, como o gado ele fica fechado em espaços pequenos, ele quase não se mexe, e aí ele fica com a carne meio mole, que nem eu. Não que eu seja gado, mas enfim, vocês entenderam. E a carne dele fica mais mole, mais macia pra gente cortar e meter pra dentro. Então assim, o que eu falei sobre a agricultura intensiva e extensiva se aplica aqui basicamente também, ok? Esse jogo rápido nós já fizemos, nós vamos fazer a outra atividade, tá? Vocês me aguardem no grupo. Beijinhos e até daqui a pouco.